Sexta-feira Santa, dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existiria ocasião melhor para meditarmos sobre o grande texto que João nos propõe para essa celebração de hoje. Nós vamos meditar sobre o Evangelho segundo João, capítulos 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Como é um texto bastante amplo, nós vamos escolher algumas partes mais importantes para comentar com vocês. E eu vou me inspirar nessa reflexão em Frei Alberto Maggi, renomado biblista italiano da Ordem dos Servos de Maria. Venha então comigo meditar. E o tema que eu proponho para essa meditação é o seguinte: Cristo não morre, mas entrega o Espírito à força vital do amor. Vou repetir, Cristo não morre, mas entrega o Espírito à força vital do amor. O risco que corremos nessas ocasiões, como hoje, é o de nos emocionarmos, indignarmos e nos alegrarmos com acontecimentos bem datados no tempo e que nos provocam reações emocionais, mas com os quais temos o cuidado de não nos identificar. Afinal, o que tem a ver conosco um traidor como Judas ou um covarde como Pedro? Nós nunca teríamos traído Jesus, pensamos, né? E o que dizer então dos discípulos, tão orgulhosos quanto covardes? E aquele Pilatos oportunista? Vejamos, portanto, os protagonistas da paixão. Personagens representativos, nos quais cada um de nós pode ver-se representado, e as diferentes respostas dos seres humanos ao anúncio do amor de Deus, manifestado em Jesus. Firmemente amarrado, Jesus é o único homem livre em toda a história da paixão, em todo esse relato. Ele é livre porque é movido exclusivamente pelo amor, e o amor nos torna livres. Fiel ao seu compromisso de comunicar o amor, Jesus passa incólume por este ambiente saturado de ódio, que em vez de o limitar, aumenta a sua capacidade de amar, que o leva ao dom do Espírito. Vamos então começar a leitura. Vamos ler os primeiros 27 versículos do capítulo 18 de João, que você já está começando a ver aí na sua tela. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E, na mesma hora, o galo cantou. Pois bem, vamos refletir esse texto. Pedro seguiu de longe, disse o Evangelho, quando Jesus foi preso. E ele acaba traindo a Jesus. Jesus não pode ser seguido a partir de uma certa distância de segurança, que garanta a nossa proteção em caso de acidente. Ou nos arriscamos com Jesus, ou o negamos. A distância de Jesus significa proximidade daqueles que o capturaram. Pedro era um discípulo e agora está com os inimigos do Mestre. A ponto de negar ser seu discípulo. Não, não sou. Pedro não sabe mais o que é, perdeu a sua identidade. O entusiasmo de seguir Jesus transforma-se agora em desmoralização e abandono quando a lealdade ao Senhor provoca perseguições. Vejam só vocês. Prossigamos a leitura do relato da paixão segundo João, capítulo 18, agora versículo 28, até o capítulo 19, versículo 24. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio. Chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui.
Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si:
Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Pois bem, para condenar Jesus, os sumos sacerdotes não hesitam em negar o seu Deus, dizendo: não temos outro rei senão César. Os sumos sacerdotes estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter o poder, até mesmo trair a Deus, o único Senhor de Israel. Eles preferem continuar a ser dominados pelos romanos, mas poder dominar o povo por sua vez, em vez de aceitarem o Messias libertador e perderem o poder. Eles negam a Deus e traem o povo que Jesus, o Messias, veio libertar. Pilatos quer libertar Jesus? Contudo, os líderes religiosos judeus têm algumas cartas na manga. Aqui estão elas. A primeira. E já prepararam o pedido de libertação de Barrabás. É verdade que Barrabás é um bandido e Jesus um homem inocente. Mas para os líderes denunciados por Jesus como ladrões e bandidos, o Filho de Deus é mais perigoso que um criminoso. Pilatos então pensa que uma lição severa será suficiente para apaziguar a ira das autoridades judaicas e manda açoitar Jesus. Ele é submetido ao castigo com que o condenado era esfolado vivo e muitas vezes morria sob os golpes. Os soldados então se deixam levar e descarregam tudo a sua frustração e agressividade sobre o condenado indefeso, dando-lhe tapas e colocando-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Mas isso não adiantou de nada. Quando os sumos sacerdotes e os guardas ouviram, gritaram dizendo: crucifica, crucifica. O perigo não é o rei dos judeus, nem o Messias, mas o homem. É a visão dele que os líderes inimigos de todos os homens não toleram. Jesus é o Verbo de Deus que se fez homem. Plena realização do plano do Criador para a humanidade. Um homem com a condição divina. Mas isto é intolerável para as autoridades religiosas, que veem na manifestação do plano de Deus uma ameaça ao seu poder e à sua própria existência. Se Deus se funde com o homem, já não há mais lugar para eles. Razão pela qual não podem tolerar a visão do homem, Jesus. Segunda carta das mangas que os líderes têm. Não desistem e tiram a segunda carta, que é a acusação religiosa. Temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos certamente não se interessa pelas leis religiosas, mas ao fato de que ele se fez filho de Deus, que o preocupa. Diz o evangelista, teve mais medo ainda. E se ele realmente se deparasse com um ser divino? Bastaria que Jesus respondesse a Pilatos como respondeu a Nicodemos. Abre aspas. Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como aparece em João capítulo 3, versículo 17. E ele confirmaria sua condição divina. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Pilatos deve julgar um homem simples e não uma divindade. No fundo é isso. Terceira carta na manga. As autoridades conhecem os seus pares e deixaram por final a carta vencedora, aquela que sabem que ninguém resiste, a carreira. Disseram a Pilatos: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ora, amigo de César era um título honorífico, concedido pelo imperador a alguns amigos íntimos. Pilatos conseguirá, através do seu conhecimento, obtê-lo. E este título era a única esperança que lhe restava de abandonar aquela terra desolada que era a Judéia e retornar à esplêndida Roma imperial. Agora, tudo isso está em perigo. E por causa daquele estranho Galileu. O que sacrificar?
sua carreira ou o inocente? Não há dúvidas. Aqueles que sacrificaram tudo pela sua carreira e sucesso não hesitarão em sacrificar o inocente. Pilatos, como todo homem de poder, age com base na conveniência e no interesse, e não no que é bom e certo. Jesus, apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio batizar no Espírito Santo para eliminar o pecado do mundo. Os representantes do pecado pedem que Jesus seja eliminado. São as trevas que não suportam a visão da luz, que lhes é detestável. Diz Jesus, todo aquele que pratica o mal odeia a luz, como está lá em João capítulo 3, versículo 20. Eles preferem o domínio do Império Romano ao seu rei, o portador da paz e da liberdade. Lemos agora os versículos de 25 a 27 do capítulo 19 de João. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Maria, junto à cruz, não é apresentada como uma mãe esmagada pela dor, mas como uma discípula corajosa, que escolheu seguir o Mestre arriscando a própria vida. Próxima à cruz, não está apenas uma mãe que sofre pelo filho, mas a mulher que sofre com o homem das dores. Maria coloca-se ao lado do condenado, ficando assim para sempre ao lado dos oprimidos e desprezados. E aquela que soube carregar a cruz, desafiando julgamentos e preconceitos e seguindo os condenados até ao cadafalso, agora não chora o morto, mas continua a seguir o vivo. A mãe não olha para o túmulo, mas para a vida. Prossigamos agora lendo os versículos de 28 a 42, sempre do capítulo 19 de João. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Os últimos momentos da vida de Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, são descritos com todos os aspectos pelo evangelista. Quanto mais as trevas se avolumam sobre Jesus e parecem envolvê-lo, mais emana de Cristo uma luz, a do amor, que dissipa as trevas. Uma luz que se torna insuportável para quem habita nas trevas. Mas a luz do amor continua a difundir-se através de Jesus e a oferecer-se até aos seus algozes. Pregado no cadafalso, já moribundo, Jesus pede para beber. Tenho sede, diz ele. Jesus também pediu água à mulher samaritana. Na verdade, foi um pedido de aceitação, de disponibilidade, para que ele pudesse então oferecer-lhe a água que jorra para a vida eterna. Como está lá em João capítulo 4, versículo 14. Agora, na cruz, Jesus moribundo pede um mínimo gesto de misericórdia, um sinal de compaixão que lhe permita romper os seus corações endurecidos. Mas os seus assassinos não têm amor. O que possuem é apenas um vaso cheio de vinagre. Uma imagem de ódio, como a gente lê no Salmo 69, 22. Puseram veneno na minha comida, e quando tive sede, deram-me vinagre. E é com vinagre que atendem ao pedido de Jesus, e Jesus bebe tudo. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Cristo não morre, mas entrega o Espírito, a força vital do amor. A morte não interrompe a vida, mas permite-lhe florescer numa forma nova, plena e definitiva. Alguns notarão, Jesus era verdadeiramente um perigo para as instituições. Até mesmo um membro respeitável do Sinédrio, como José, e um dos líderes, como o fariseu Nicodemos, ficaram fascinados por Cristo. E não foram os únicos. De fato, mesmo entre os judeus, muitos acreditaram nele. Mas por causa dos fariseus, não o declaravam, para não serem expulsos da sinagoga, como escreve João no capítulo 12, versículo 42. Então, diz o evangelista, tomaram o corpo de Jesus. Este é o primeiro fruto da morte de Jesus, a transgressão da lei por parte de José e Nicodemos. Na verdade, ao tomarem o corpo de Jesus para o sepelir, para o sepultar, ficarão impuros durante 7 dias, conforme prescrito no livro dos Números, e não poderão celebrar a festa da Páscoa. Confiram lá, Números capítulo 19, versículo 11. Jesus não morreu pelos nossos pecados, e muito menos por ser essa a vontade de Deus, mas pela ganância da instituição religiosa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança, como Jesus nos narrou no capítulo 21, versículo 38 de Mateus, na parábola dos vinhateiros homicidas. O verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado, que o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar, mas o interesse, a conveniência e a cobiça que tornam os seres humanos completamente refratários à ação divina. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou. Viva intensamente esse tríduo pascal. Não se esqueça, amanhã, sábado santo, tem aqui a meditação da palavra de Deus. E você também é mais do que nunca convidado, convidada a comparecer à sua comunidade e participar da Vigília Pascal, a grande festa da ressurreição do Senhor. Até uma próxima oportunidade.